Continuamos o nosso caminho da Quaresma e, como víamos na última meditação, comentávamos sobre as práticas mais próprias da Quaresma, a oração, que víamos, o jejum, a esmola. E então, víamos a oração, agora veremos um pouco o jejum. E aí todo mundo já pode adivinhar qual vai ser o tema da próxima meditação, mas vai deixar em oculto, né? Mas agora, então, faremos sobre o jejum, tão importante. Se olhamos na história da salvação, pegamos lá Gênesis e vemos a origem que nos coloca o texto, fala de um pedido que Deus fez para Adão e Eva naquele momento. Podem comer de todos os frutos que estão disponíveis no jardim, mas o fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal, esse não deveis comer. Ou seja, Deus já pede o jejum naquele momento, antes do pecado original. Aliás, o pecado original vem por um orgulho, desejo de seres como deuses, mas o imediato é violando o jejum, ou seja, comendo daquele fruto, exatamente. Veja então a importância dessa prática, que está lá nas origens nossas, e que como é bom que eu viva bem. Às vezes se diminui um pouco essa importância, considerando o nosso dia a dia, considerando o cuidado da saúde que devemos ter mesmo, isso é verdade, mas se minimiza a importância do jejum, que é algo maravilhoso, nos dá uma força espiritual impressionante. Como é bom que nós saibamos viver bem. E a Quaresma é um convite maior para viver esse grande presente que Deus nos dá, a prática do jejum. Não quer dizer que eu tenha que ficar um jejum a pão e água, não quer dizer que eu tenha que fazer excessos, mas que eu noto que o jejum vai me fazer bem e que eu preciso aproveitar esse tempo da Quaresma para entrar, né, nessa prática. São João Paulo II é conhecido aqui como ele vivia a Quaresma. Ele emagrecia até nesse tempo da Quaresma, porque se dispunha a fazer alguma prática que o corpo sentisse. Como é bom, se eu ainda não percebi que eu estou na Quaresma, que eu entre um pouquinho com mais generosidade nesse tempo. E aí já arrisco dizer, se eu entro assim, eu vou experimentar um grande efeito que acontece na alma quando se vive bem a mortificação. É uma alegria. Uma alegria inexplicável. Poxa, eu experimento uma alegria muito maior. Claro, dominamos os caprichos do corpo e, em resposta, nós temos uma alegria. Aos moldes semelhantes de um jovem que falava uns anos atrás, quando foi num desses projetos sociais e ficou lá nas suas férias 15 dias dedicando a ajudar uma comunidade carente lá no norte do país. E ele depois voltou e dizia, nossa, eu nunca voltei de umas férias tão cansado, né? Era para descansar e eu voltei o bagaço, só a capa do Batman, assim, cansadíssimo, né, e tal. E aí mais, ainda paguei para ficar me cansando, porque eu tinha que pagar a viagem para lá, não sei o quê. Mas eu nunca voltei tão feliz. Interessante, né? A gente experimenta isso na nossa própria vida. Uma alma que se dispõe a viver bem o jejum vai experimentar um pouquinho isso, né? E é maravilhoso, nossa, vale a pena, né? Cristo começa a vida pública com esse jejum, quando vai então pelo deserto e faz o jejum. No Antigo Testamento há vários momentos em que se fala desse valor na prática cristã, se reforça, mas lá no Antigo Testamento se vivia. Nínive é aquela cidade que o profeta Jonas tem que visitar, avisando que será destruída, e a primeira coisa que fazem aquela cidade é exatamente o jejum, e o rei de Nínive, conta lá no Antigo Testamento, emite um decreto real, dizendo que até os animais devem fazer jejum, né? Até o petzinho lá faz jejum, então não vai ser ficar sem comida e tal. Interessante, né? Você coloca um valor grande e a cidade é poupada, não é destruída. Como é bom que eu tenha essa prática, que é muito mais do que um mero regime, né? Às vezes as pessoas dizem, então foi até bom chegar a Quaresma assim, porque eu tenho que fazer um regime mesmo, então, né, tem que ganhar uma forma, né? É muito maior do que isso, né? Porque eu me privo de algo que é um bom, alimentação é algo bom, mas com o objetivo de um bem maior ainda. E esse bem é um bem espiritual, não é um bem físico, de ter, então, um regime, uma melhor forma, embora, por efeito colateral, pode ser que tenha,
mas tem um valor muito maior. Então, o que tem por detrás desse jejum, né? Eu queria então dividir essa meditação de algo muito simples, que nós víssemos a razão por detrás, profunda que está por detrás desse jejum, e depois, no segundo momento, dicas práticas, bem práticas mesmo, para a gente incorporar se a gente não está vivendo esse jejum no nosso dia a dia. O que tem por detrás do jejum que Deus nos pede e tem essa tradição antiga desde as origens? É o autodomínio que tem por detrás. Eu que tenho o domínio sobre mim mesmo, o domínio sobre as tendências, dos caprichos, das paixões do próprio corpo, que nos revolvem e querem cada vez ter um domínio sobre a nossa vida. E eu tento fazer o caminho contrário, falo, não, eu que mando no meu corpo, não deixo que ele me domine. Então, é um desejo de ter esse domínio verdadeiro e crescer numa virtude importante, que é a virtude da temperança. O Catecismo da Igreja Católica nos dá uma definição da virtude da temperança, essa qualidade da alma que uma vez bem vivida, essa virtude, a alma está apta a fazer bem, então, o jejum. Né? A temperança, diz, é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Vamos ver um pouquinho o que quer dizer essa frase? Que a temperança, que é o que vai nos ajudar a viver bem o jejum, então é a qualidade que modera a atração pelos prazeres. Ou seja, não é que suprime a atração, não é que seja ruim a alimentação, porque no extremo oposto, pode ser que há pessoas que pensam, não, então eu devo procurar quanto menos me alimentar melhor, eu tenho que descuidar da minha saúde. E não é isso que Deus espera de nós. Não é um estipar a alimentação. Precisamos da alimentação, igual precisamos do uso dos bens criados, que Deus deixou para que nós pudéssemos usar. Mas eu tenho que moderar, não deixar que eles me dominem. Né? E hoje em dia, né, se vai propondo cada vez mais temperos requintados, modos de alimentação, quase tudo agora é gourmet, né? Então, outro dia estava no aeroporto, tinha até agora pipoca gourmet, né? Eu não provei não, mas o cheirinho parecia bom, né? E o gourmet é desculpa também para dizer que é muito mais caro também o negócio, né? Então aí puxa, eu quero provar isso aqui, esse tempero no tal lugar, essa pizza de tal jeito, essa massa diferente. E vamos nos apresentando cada vez mais coisas, né? E eu quero provar isso aqui, prova esse outro, e a gente fica, né, talvez provando, e mais não decide o que a gente vai querer, né? Você vai na sorveteria e tem lá até centenas, numa única sorveteria de sabores diferentes, né? Um dia eu encontrei uma criança que estava chorando em frente à sorveteria. E eu fiquei pensando que talvez tivesse machucado e tal. Eu perguntei, o que aconteceu? Seus pais te abandonaram? Brigou com o irmãozinho? E ele falou, não, meus pais estão ali. Então o que aconteceu é que tem 100 sabores. E a minha mãe pediu para escolher somente um. Eu não sei qual que eu vou escolher. O drama da criança era isso. Né? Poxa, se todos os dramas fossem esses, né? Poxa vida, mas o drama era esse, é o que eu tenho que escolher, né? E eu gosto de todos, né? Então... Não, então escolhe um, depois outro dia você vem aqui, escolhe outro, né? Eu não sei quando eu vou vir aqui de novo, né? Então, mas a criança queria, né? E às vezes a gente pode estar como essa criança, né? Que me domina a possibilidade de ter esse capricho. O jejum me faz ter a condição de dominar o meu corpo. E esse domínio que vai me ajudar depois para dominar a preguiça. É uma relação direta, né, entre o uso da alimentação e o deixar se levar pela preguiça. Basta de imaginar, né? Quando aquele dia que eu como demais, será que dá aquele ânimo para fazer um trabalho intenso? Não, primeiro tem que fazer a digestão. Né? Não, tem que dar aquela dormidinha. Né? Entre dormir e digestão, pô, já perdi minha tarde depois daquele almoço que eu abusei demais da comida. Eu preciso
jiboiara, né? A jiboia, né? Que come lá aquele bicho e agora não consegue fazer mais nada, né? Aliás, para caçar uma cobra, uma jiboia é facinho. Deixa ela comer, aí ela já não vai dar conta de fazer mais nada, você mata ela, né? Por quê? Porque não consegue fazer mais nada depois de tudo que comeu. E o jejum, então, me abre as portas para talvez viver se está me faltando essa virtude da temperança. Então, a temperança modera essa atração pelos prazeres e procura o equilíbrio. Então, veja, sempre nessa definição, você está falando do equilíbrio, porque tem um exagero de um lado, mas também tem um exagero do outro. Exagero de um lado quer dizer que eu não me alimento direito, então tiro tudo, suprimo, ou eu abuso da alimentação por outro lado. Não é nenhum dos dois, né? É o equilíbrio. Se costuma dizer que na vida virtuosa é um caminhar no cume de uma montanha, em que nós temos dois precipícios, dos dois lados. Um é o abuso daquela prática e outro é suprimir aquela prática. Não é nenhum dos dois. Eu estou no cume, em que eu ando lá nesse cume e estou sempre no ponto mais alto, sem abusar nenhum dos dois. E o jejum me possibilita corrigir aquilo que, em geral, os meus caprichos me levam. Em geral, levam para um dos lados, aquele lado de dar comodidade para o corpo, de deixar se levar pelo abuso da alimentação, só mais aqui esse pedacinho aqui, um pouquinho mais, né? Oh, mas isso aqui, pô, tá tão bom, vai jogar fora, né? Então é melhor comer um pouquinho mais. Então a gente começa a ceder, em geral, vai sempre para esse outro lado. Aí, o abuso da alimentação é muito fácil que me leve, então, como víamos, à preguiça, que leva à sensualidade. Muitas vezes, a sensualidade foi a consequência de um mau uso da alimentação. Aquela alma que deixou se levar naquele dia de modo desregrado numa alimentação e que terminou um dia, talvez, com uma sensualidade, com uma queda de masturbação, sei lá, né? Como é bom que eu vá percebendo, puxa, se eu tivesse cuidado bem da temperança, eu teria um domínio, uma força sobre o meu corpo que me leva, então, a vencer aquela tentação. Por isso diz a definição que líamos, assegura o domínio da vontade sobre os instintos. A vontade, né, que manda sobre os instintos mais baixos, os animais. O animal vai procurar seguir os seus instintos. O cachorro está com fome? Vai lá, come. O animal, se é selvagem, caça e come. Os instintos são saciados naquele momento, depois da comida ele para. Agora o homem, exatamente porque não é um animal aos moldes dos instintos que existem selvagens, tem inteligência, então ele é chamado uma grande excelência, ou seja, chamado a usar bem dessa alimentação, ter um domínio sobre ela, mas se ele não usa, ele fica abaixo dos animais. Nós somos chamados a uma grande excelência, mas se eu não uso, eu não fico igual aos animais, fico abaixo. Claro, tem algumas situações que é problema de saúde, mas você não vê no mundo animal taxa de obesidade, pessoa, né? O leão que está lá, né? Super obeso, né? Tá com colesterol alto no zoológico, né? E tal, né? Agora o homem se vê, por quê? Porque deixa descuidar da sua saúde, começa a se levar mais pelo capricho, e claro, tem como efeito esse triste fim, que fica abaixo dos animais. O instinto sexual também, aquela pessoa que fica escrava do sexo, a pessoa que fica escrava de uma alimentação, escrava de uma bebida, né? De uma droga. E vai me salvar de tudo isso se eu começo a viver, talvez, um domínio do corpo. Assegura, então, o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos, que todos nós temos, né, essa é a nossa parte animal, dentro dos limites da honestidade. Olha, como é bom, então, que eu tenha esse domínio. Eu vou ter a conquista de mim mesmo. E a prática do jejum, então, me leva a isso. Não deixa essa comunidade do corpo que impere sobre a minha alma. Um cachorro, você dá o alimento e chega perto da comida dele quando ele está comendo. Começa a rosnar assim, né? Por mais que seja domesticado o bicho, a parte animal aflora naquele momento, porque vai roubar a minha comida, né? E nós, de certa forma, gritamos assim.
A ira também tem uma relação direta com a alimentação desregrada. Às vezes é aquela pessoa que abusou da alimentação e depois não consegue fazer bem as suas obrigações e vem lá o chefe, ele pede uma coisa, ou os pais vêm pedir um negócio, e aí, por que me pedir, me tirar disso aqui e tal. Então tem uma relação também. Veja, os pecados capitais têm uma relação e aqueles que estão relacionados com a temperança se relacionam de modo muito direto, de maneira que se eu domino um, eu consigo dominar o outro. E o mais fácil, podemos pensar assim, desse domínio pode ser exatamente da alimentação. Está aí o jejum, para que nós possamos viver bem nessa quaresma. Agora, como viver? Passamos para a segunda parte. Se isso nos pede, como viver? Se a gente vê que é um valor e que nos dá, então, uns ganhos espirituais muito grandes, foi esse o pedido de Deus lá antes do pecado original, que não comesse daquele fruto. Como viver? Então, algumas dicas práticas para que nós possamos viver melhor através de algumas sugestões de São José Maria. A primeira delas, que diz, São José Maria diz, ao corpo devemos dar sempre um pouco menos do que ele nos pede. Então, em qualquer alimentação, independente de quaresma, que eu pense, eu tenho que dar sempre um pouquinho menos do que ele me pede. Se eu espero chegar à saciedade, quando eu termino aquela refeição, passado poucos minutos eu vou sentir já cheio. Tem uma espécie de inércia entre aquilo que eu estou comendo e a sensação de saciedade, que se eu paro aquela comida ainda com um pouquinho de fome, quando eu termino aquela refeição, passa alguns minutos, aí eu já fico satisfeito. Agora, se eu espero ficar satisfeito na própria refeição, aí eu vou ficar giboiando mesmo depois, né? Quando eu estava lá na Europa, como reação ao fast food americano, lá na Itália, criaram o movimento do slow food. Aí você entrava lá nos restaurantes de slow food, você entrava lá às 11 da manhã, saía às 5 da tarde, né? Mas é típico lá não, só ideologia, não, eu quero slow food, né? Então, aí sei lá, tinha o primeiro prato, o segundo prato, o terceiro prato, né? Sem falar na entrada que teve já inicial, que não é nem o primeiro prato, e a entrada já valia por tudo. E aí, primeira sobremesa, segunda sobremesa, acaba às 5 da tarde, né? Não é slow food, né? Na verdade, é gula food, né? Gula, né? E às vezes o cara fica tanto tempo já faz digestão na própria comida e come mais, né? Putz, né? E a gente não caia nessa armadilha, né? Então, eu tenho que dar um pouquinho menos ao corpo, dar um pouquinho menos do que ele me pede. Um pouquinho menos. Isso em todas as refeições, e eu vou tendo domínio. Eu é que mando, e não deixo que o corpo me mande. Então, a primeira grande dica é essa que nos dá São José Maria. Segunda grande dica, né, para depois entrarmos já num jejum talvez mais forte, mas segunda grande dica que nos ajuda. Muitas vezes, o que Deus vai nos pedir é o jejum do nosso capricho. Então, colocar um pouquinho mais nas refeições do que eu não gosto e um pouquinho menos do que eu gosto. Simples assim. Se eu viver essa prática também de ouro, eu vou ver uma descrição também ao fazer a mortificação. Que só quem me conhece muito vai saber que eu estou fazendo um sacrifício. Mas vou estar fazendo bem, porque colocar um pouquinho mais do que eu não gosto, putz, né? Às vezes custa. Né? Olha, não sei se vocês gostam de jiló, mas, putz, jiló é meio brabo, assim, né? Ainda mais aquele bem amargo, assim, pô. Deixa lá do lado, assim, né? Não sei quem gosta, fica lá, né? Pô, vamos jogar aqui um jiló aqui e tal, né? Vou jogar uma coisa que você não gosta tanto, vou colocar aqui um pouco mais, né? E aquela comida gostosa, né? Sei lá, aquela batata frita, sei lá, um pouquinho menos. E assim eu vou ter esse domínio, que é importante, né? Vai servir para a minha vida. Então, essa é a segunda dica. Né? Muitas vezes é colocar um pouco mais do que eu não gosto. Terceira dica do jejum. Há alguns dias especiais no ano em que a igreja nos pede esse jejum com um pouco mais de vigor. É a quarta-feira de cinzas, que inaugura a quaresma. É a sexta-feira santa, lá na Semana Santa daqui a pouco, no final desse período quaresmal nosso, né, que a igreja pede o jejum e a abstinência. O jejum que nesse jejum, vamos dizer assim, canônico, que a igreja pede de modo oficial para todos os cristãos, vai pedir para nós que é uma refeição normal,
até a saciedade normal, nessa saciedade que a gente falou, até dando um pouquinho menos, né, que o corpo necessita, uma refeição normal e 2 refeições bem simples, bem pequenas, bem poucas. Esse é o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Um jejum que é vivido para aqueles que têm mais de 14 anos e até aos 60, para arredondar, até os 60. E claro, antes disso e depois, por generosidade, eu posso viver também, se a saúde permite, mas está obrigado de modo vinculante a essas pessoas. A parte disso, o que a igreja pede é que todas as sextas-feiras, sendo sextas-feiras que lembram a morte de Cristo na cruz, que se faça um sacrifício. E já sugere a abstinência de carne, que se faça nessas sextas-feiras. Que é exatamente não comer nenhuma carne vermelha. Você poderia um peixe, um ovo, mas não nenhuma carne. Que pode ser substituído nas sextas-feiras comuns do ano, afora a sexta-feira da paixão, eu posso substituir por algum outro sacrifício que eu faça naquele momento. Podemos combinar na direção espiritual, ver qual que é o sacrifício que nos encaixe melhor, mas se formos viver da carne, que façamos de modo discreto, né? Que às vezes podemos chamar muita atenção para nós, nossa prática, né? Que seja um pouco discreto, ajuda muito que nossas modificações sejam discretas, que nos chame a atenção, e a gente pode substituir por alguma coisa que seja exigente, mas ao mesmo tempo não chame tanto a atenção. Fora disso, então, daquilo que a igreja pede já de modo estrito, que eu veja como fazer na quaresma, aí vale para todos os dias da quaresma, se a gente quiser, alguma pequena modificação, algum domínio maior da minha alimentação. Às vezes pode nos ajudar pensar, talvez, em saltar uma das refeições. Sei lá, se eu tenho o costume de tomar café da manhã, eu almoço, tomo um lanche e janto, alguma vez na quaresma eu posso escolher, pode ser a sexta-feira, um outro dia da semana, escolher tirar aquele lanche. E aí eu vou tomar café da manhã, almoçar e já pulo para o jantar. Se vejo que é possível e razoável, poxa, eu vou ter esse domínio, vou saltar esse lanche. Claro, tem que fazer com uma retidão de intenção, porque eu quero ter o domínio sobre o meu corpo e não simplesmente enganar a mim mesmo. Tem gente que fala, beleza, padre, vou fazer isso todos os dias da quaresma, então eu não vou lanchar. Aí chega no almoço e manda bala no almoço, você come até passar mal, assim, porque não, já que eu não vou lanchar, então não adiantou para nada, né? Porque exatamente o objetivo é esse, eu tenho um domínio, então eu vou comer normal, né? Também não é que eu vou comer menos, mas eu vou comer normal esse almoço, porque depois eu só vou jantar. E olha, se fazemos isso, vamos tendo cada vez mais um domínio mesmo, nos dá força para dominarmos as tentações, nos dá condição de aumentar a nossa oração. Repare, uma alma que faz um pouquinho desse domínio, nesse dia que eu, sei lá, saltei o lanche, por exemplo, repare se nesse dia eu consegui fazer melhor a oração. Repare que, de repente, esse dia saiu mais. Eu percebi que Deus está falando mais comigo. Não sei. É que eu abri para o sobrenatural. Né? Consegui um domínio próprio que permitiu como que se abrisse as portas do céu e Deus me falasse um pouco mais. E veio também uma alegria, claro, né? A alegria de ter essa conversa com Deus, né? É muito boa, vale a pena, né? Animo que vocês tenham essa experiência. Né? Então, dicas práticas. O corpo dá um pouquinho menos do que precisa. Às vezes é colocar um pouquinho mais do que a gente não gosta, um pouquinho menos do que eu gosto. E essa prática, talvez, de saltar o lanche, às vezes, né, que vai nos dando esse domínio. A parte dessa prática que eu resumi um pouco aqui, do que a igreja nos pede, esses 2 dias fortes, a quarta-feira de cinzas, que já passou, e a sexta-feira da paixão, que será daqui a pouco, que a igreja pede o jejum e a abstinência. Santo Agostinho, ao falar da temperança, tem um sermão, o sermão 65, em que ele fala do apego aos bens materiais, mas não serve também como apego da alimentação. O que ele diz nesse sermão? Ele imagina como se os bens materiais nos falassem, como também nos falaria um prato bem
apetitoso, que a gente gostasse, sei lá, né? O que diz? O que me diz o ouro, queira. Mas o que me diz Deus? Usarei de ti, usarei de ti de tal modo que não me possuas, nem me separes de Deus. Interessante, né? Os bens materiais e a alimentação quase que querem nos dominar. E aí eu digo ao contrário. Eu usarei de ti, eu vou comer, mas de maneira que aquilo não me domine. Eu não fique para a comida, mas eu é que domino. Eu é que sei o que vou comer. Toda outra coisa que me diz queira-me é criatura. Até uma alimentação, um alimento. Eu amo o Criador. Se bom é o que está feito, quanto mais e melhor é quem o fez. É Deus. Ainda não vejo a formosura do Criador, aqui na Terra não vemos. Mas vejo a ínfima formosura das criaturas, vejo o que me agrada, um bem material, uma alimentação, um prato bem feito. E aí termina o autor. Calem, pois, as adulações das coisas mortas. Calem a voz do ouro e da prata, do brilho das joias. Enfim, o atrativo desta luz. Cale tudo. Eu tenho uma voz muito mais clara que sigo e que me move muito mais. E que me queima muito mais estreitamente o coração. Deus. Que seja isso na nossa vida. Uma alma que se dispõe a viver bem as práticas da quaresma e agora em especial que vemos o jejum, vai chegar a essa conclusão. Eu tenho algo que me envolve muito mais. Deus. Essa força interior que consegue a alma que vive bem a temperança. Conto agora, para terminar, um exemplo da vida de Beato Álvaro. Foi o sucessor de São José Maria, e o Beato Álvaro viveu até os 80 anos, e quem o testemunha foi uma pessoa que o acompanhou nos últimos anos de vida, muito próximo, e até numas férias, foi passar as férias junto com o Beato Álvaro. E nas férias ele costumava fazer algumas caminhadas, já pela idade não conseguia muito. Antes, na juventude, era muito esportista, mas pela idade já não corria. Fez uma caminhada e aí voltou quase na hora do almoço para tomar banho rápido e já ir para o almoço. E assim foi quem ele acompanhava e testemunha essa história. Que caminharam os dois juntos, chegaram, então foram logo tomar banho, um dia de muito sol. E aí, quando tomou banho rapidamente, já foi para a refeição. E essa pessoa diz que sentiu um pouquinho no coração, estava com um desejo de viver bem a temperança, e sentiu no coração, sentou à mesa junto com o Beato Álvaro, estava todo acalorado, depois de uma caminhada com o sol forte, até vermelho, assim, e via que o Beato Álvaro também estava assim. E ele pensou consigo, olha, eu estava com um monte de sede, né, porque viu correndo, tomou banho, já foi correndo, aí ele pegou a jarra de água que estava em cima lá da mesa e já serviu para ele e para o Beato Álvaro, que estavam os dois na mesa. E disse consigo, eu vou tomar água só quando o Beato Álvaro tomar, quando o Álvaro tomar, né? Ainda quando o Álvaro tomar. E aí foi rolando a refeição, e aí viram lá o primeiro prato, e ele olhando para o copo de água servido lá, e o Álvaro nem tinha tocado, o Dom Álvaro. E ele falou, nossa, eu tô com a sede, né? Ele também tá com sede, mas eu vou esperar. E aí veio o segundo prato, né? E ele nem tocou no copo, né? E ele, maior sede, né? E aí veio a sobremesa, e falou, ele não tá com sede não, ele pensava consigo, ele ficou toda a refeição distraído, só olhando pro copo, assim, não vai, né? Eu vou dar uma indireta para ele? Não, vou segurar aqui e tal. No último momento, antes de acabar a refeição, Dom Álvaro tomou aquele copo. E ele ficou tocado e pensou, nossa, ele estava com sede, mas ele atrasou a tomar essa água, né? Será que ele estava esperando eu, né? Ficou pensando, né? Um esperando o outro, assim, de mortificação, não sei, né? Mas o fato é que ele esperou até o último momento e estava com sede. Uma pequena modificação que, se eu não tivesse prontificado em fazer essa modificação, eu não teria reparado. Essas modificações de domínio próprio, que eu animo que vocês tenham. Dá uma alegria grande e nos preserva de muitos pecados. Maria Santíssima, Deus não poupou que Maria pudesse fazer modificações e sacrifícios. E com certeza fez bastantes, não só aqueles passivos, aquele que sofreu Maria, mas outros que foi procurando fazer. Que nós também, com a ajuda de Nossa Senhora, queremos ter esse domínio e vai ser para grande alegria nossa ter esse domínio para poder encontrar com ela mesma no céu, junto com seu Filho Jesus.